Provérbios 9, versículo de número 10. O texto diz assim, somente o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é entendimento. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos orando ao Senhor, Pai, e pedindo que o Senhor fale conosco nessa manhã, que nós alcancemos de Ti, Senhor, essa sabedoria que o texto sagrado diz. Senhor, nos ajude nesta manhã a compreender a Tua santa palavra, nos ajude a transmitir a Sua palavra, Deus, nesta manhã, que seja o Teu Espírito Santo falando, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio. Tem uma versão que fala assim, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E eu fiquei pensando muito nesse texto durante a semana toda. E eu pensei em alguns homens que vivem atualmente, que são inteligentes. Homens com uma astúcia, homens que fazem coisas extraordinárias. Mas esses homens, irmãos, eles não têm o temor do Senhor. Então eu comecei a entender que inteligência é diferente de sabedoria. Eu comecei a entender que a pessoa ser muito bom numa coisa não quer dizer que ele é sábio. Porque a Bíblia diz, e nós confiamos 100% no que a Bíblia diz, que a sabedoria, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Logo, se o homem não teme a Deus, o que ele tem não é sabedoria, pode ser uma expertise, pode ser uma inteligência, mas a sabedoria verdadeira, a verdadeira sabedoria, só vem para aquele que teme ao Senhor. Você veja que aí não é uma pergunta, não é um talvez, é uma afirmação. Ele fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele fala, o conhecimento do santo é entendimento. Então, só quem teme ao Senhor, diz o texto bíblico, é aquele que tem a verdadeira sabedoria. Só quem é santo no Senhor é que tem o verdadeiro entendimento. Então, você pode imaginar homens inteligentes, e você pode dizer, é muito inteligente, mas não é sábio. Porque se fosse sábio, ele temeria ao Senhor. E se fosse sábio, ele estaria como nós estamos hoje, na casa do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não foi qualquer homem que escreveu isso. O homem que escreveu esse texto foi o homem mais sábio já vivido na terra. Toda vez que a gente fala assim, você tem que eliminar, tirar Jesus da equação. Porque ninguém se iguala a Jesus. Mas esse homem, irmãos, atendendo, quando teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor, quando o Senhor abriu a oportunidade para ele pedir o que ele quisesse, o Senhor apareceu e disse, pede-me o que tu quiseres. Pede-me qualquer coisa que eu te darei. Esse homem falou, Senhor, eu quero sabedoria. E é esse mesmo homem que teve, talvez, a oportunidade que
muitos de nós, ou todos nós, nunca tenhamos, que o Senhor apareça, olha, pede o que você quiser agora, pede agora o que você quiser que eu vou te dar. Talvez a gente nunca tenha essa oportunidade, mas esse homem teve, e o que ele pediu foi sabedoria. E a gente vê que o princípio para alguém ser sábio, não adianta a pessoa pedir sabedoria se ela não teme ao Senhor. E eu fui procurar temor, o significado de temor, e se você for no dicionário, ele vai dizer assim, ter medo, é ter terror, é como se você tivesse medo de alguma coisa. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o dicionário diz que é medo, o dicionário diz que é terror. Sabe quando você tem tanto medo de alguma coisa que você evita aquela coisa? Isso é temor, segundo o dicionário. Segundo a Bíblia, temor é diferente do que o dicionário diz. Segundo a Bíblia, o temor é reverência. O temor é respeito. Temor é amar incondicionalmente a alguém superior, a alguém muito superior. E a Bíblia dá exemplos disso. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão. Ele vê o trono de Deus, e ao redor do trono ele vê serafins. E a Bíblia diz que na presença do Senhor, os serafins têm 6 asas, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 eles voam. Eles cobrem o rosto em reverência ao Senhor. Eles cobrem o rosto em respeito ao Deus dos deuses. Eles cobrem o rosto porque diante deles está aquele Todo-Poderoso, aquele que os criou, aquele que os formou, aquele que criou o mundo e tudo que nele há, aquele que conhece todo o mundo, aquele que conhece todas as pessoas, aquele que pega todas as águas do oceano com uma concha de suas mãos. Isso é temer ao Senhor, é ter tanto respeito na presença dEle, que eles cobrem o rosto, cobrem seus pés, em total reverência ao Deus dos deuses. Se a gente for para o livro de Apocalipse, a gente vai ver outro sinal de temor, outro exemplo de temor. A Bíblia diz que diante do trono de Deus existem 24 anciãos. E a Bíblia diz que perante aquele que está sentado no trono, esses 24 anciãos, eles tiram as suas coroas, as colocam no chão e se prostram com o rosto em terra diante daquele que está sentado no trono. Isso é o temor ao Senhor, é respeito ao que está sentado no grande trono branco. E lembrando desse termo, se dobrar até o chão, eu me lembro quando eu vi aqueles que adoram, os islâmicos, né? Eles adoram tanto o Deus deles, eles têm tamanha reverência diante do Deus deles, que você vai na sinagoga e do começo ao final do culto, eles estão de joelhos e com o rosto no chão. Tamanho respeito ao Deus que eles servem. Da mesma forma, os 24 anciãos. Da mesma forma, os serafins. Da mesma forma, os anjos. Da mesma forma, o arcanjo. Da mesma forma, os querubins. Eu me lembro que quando o Senhor, lá no livro de Levítico, se não me engano, o povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, o Senhor fala diretamente com você. Diga
ao Deus de Israel que fale também conosco. Nós queremos também ouvir a voz de Deus. Nós queremos falar com Deus como você fala. E eu me lembro que Moisés falou assim: olha, tudo bem, eu vou falar com o Senhor. Só que para falar com Deus, não é de qualquer maneira. Para falar com Deus, vocês vão estar com as vestes limpas. Vocês vão ter que passar por um período de purificação. Vocês vão ter que se preparar por dias. E ele deu todos os requisitos que o povo precisava fazer para poder se aproximar do monte. E ele falou assim, ele colocou uma linha: olha, daqui vocês não podem passar, porque se vocês passarem, quando o Senhor chegar no monte, se alguém passar desse ponto, morre na hora. Reverência, o jeito certo, respeito. E a Bíblia diz que todos eles se prepararam, ficaram no local determinado. E num determinado momento o Senhor se apresentou naquele monte, irmãos. Que coisa gloriosa! E o Senhor começou a falar com o povo. E foi algo tão tremendo, tão terrível, que o povo começou a falar: Moisés, não, chega, nós não aguentamos mais ouvir a voz do Senhor. Que Ele fale com você e você transmita para nós. Veja que quando Deus fala, irmãos, é algo muito forte. Veja que você ter temor por esse Deus é ter total reverência, é ter total respeito, é ter total vontade de agradar a Deus. Ter temor ao Senhor é querer agradá-lo em todas as maneiras de viver. O que a Bíblia vai nos ensinar no Novo Testamento é algo que deixa muitas pessoas mais livres, né? As pessoas entendem que a coisa é mais branda, e não é, irmãos. É a mesma responsabilidade do Antigo Testamento, é agora no Novo. O jeito de falar tem que agradar a Deus. O jeito de se vestir tem que agradar a Deus. O que nós falamos, o que nós apoiamos, tem que agradar a Deus. Se alguém começa a falar conosco e falar coisas que são contrárias à palavra do Senhor, isso tem que trazer abominação para cada um de nós. O temor ao Senhor nos faz querer agradar a Deus em tudo que fazemos, falamos e de todos os modos em que nós agimos. Temer a Deus é querer agradar a Ele em toda maneira de viver, em toda maneira de agir, em toda maneira de falar. Temer ao Senhor nos traz uma repulsa sobre coisas que a Bíblia condena. Se a Bíblia fala que não pode determinadas coisas, nós temos que olhar para essas coisas com repulsa. Nós temos que olhar para essas coisas com um olhar para outro lado. Se a Bíblia fala assim, olha, vai para determinada direção, e se qualquer outra pessoa te mostra uma outra direção, você fala assim, não, Jesus falou que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, então é nesse caminho que eu vou seguir. Isso é temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele não leva pecado a sério. Ele sai do caminho do pecado, ele foge do caminho do pecado. Aquele que teme ao Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, diz a Sagrada Escritura. Ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Esse que faz isso, teme ao Senhor. Aquele que não faz isso, precisa aprender a fazer isso, porque só teme ao Senhor quem segue os seus preceitos. Veja só, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 12, vai dizer assim:
veja a ordem do Senhor, é assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor, que guarde os estatutos do Senhor. Olha só, que hoje te ordeno. É uma ordem do Senhor que nós amemos ao Senhor, que nós sirvamos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e que guardemos os mandamentos do Senhor. Agora, não mais numa pedra, mas implantado, registrado, carimbado em nosso coração e na nossa mente, para que a gente não fuja da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós permaneçamos no centro da vontade do Senhor. É isso que Deus nos quer. E aquele que teme ao Senhor, em Efésios 4:30 diz que ele não entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco. Jesus disse: olha, eu vos envio o Espírito Santo para que esteja com vocês até o dia da vinda de Jesus. Então nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. E aquele que teme ao Senhor, ele não entristece o Espírito Santo de Deus. Coisas que fazemos durante a semana que podem entristecer o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos. Nós fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus. Nós fazemos aquilo que é de acordo com a palavra do Senhor. Se Ele diz para louvarmos a Ele de coração, nós vamos louvar a Ele de coração. Se Ele diz para orarmos com toda a nossa alma e todo o nosso espírito, quando nós dobrarmos os joelhos, nós não vamos orar como as pessoas oram por aí, rezando, com palavras repetidas, com palavras decoradas. Não, nós vamos orar para o Senhor e orar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Se fizermos ao contrário disso, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. A Bíblia toda vai dizer assim que existe o prudente e o tolo. O prudente e o imprudente. O sábio e o tolo. O sensato e o insensato. Veja só, Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, odiar a soberba, odiar a arrogância, odiar o mau caminho e odiar a boca perversa. Ele termina assim, olha: e a boca perversa eu odeio. Ou seja, tudo que é mal, tudo que é arrogância, tudo que é soberba, tudo que é mau caminho, o cristão deve odiar. Eu acho interessante o livro de Provérbios. Abre lá no primeiro capítulo, só para você entender o que é o livro de Provérbios. Preste atenção nessa leitura, olha só. A gente vai até o versículo 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos que são inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento,
E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas olha só, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O livro de Provérbios promete para aqueles que o estudam ter disciplina, sensatez, ser justo, ser direito, ser correto, ter prudência, conhecimento, bom senso e ser sábio. Eu vou repetir para você ver que esses atributos, irmãos, a pessoa que alcança esses atributos, é impossível que essa pessoa não seja, primeiramente, um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, e fora isso, é impossível que essa pessoa não seja bem-sucedido na sua vida. Veja só, os atributos que a pessoa que medita no livro de Provérbios, estuda e pratica o livro de Provérbios, alcança. Veja só, disciplina, sensatez, justo, direito, correto, prudente, vai ter conhecimento, bom senso e será sábio. Eu estou estudando um determinado assunto, e eu, ouvindo um professor falar, ele disse assim, olha, aqueles que se prolongam, ou se programam a longo prazo, no final, ele começa a viver daquilo que se programou. E aquele que quer as coisas muito rápido, pode até conseguir algumas coisas, mas no meio do caminho começa a perder, porque ele não se programou para aquilo. Vamos dar um exemplo de um carro. A pessoa quer ter um carro muito bom, e ela não se programa para isso, e ela entra num financiamento que é muito apertado. Num curto prazo, ela consegue o carro, mas em longo prazo, pode ser que ela não consiga pagar aquele carro, e ela acaba perdendo aquele carro. Mas a pessoa que se programou para ter aquele carro, ela espera um pouco mais, mas no final ela consegue ter o carro sem problemas, sem dor de cabeça. Por quê? Porque ela pensou a longo prazo. Ela se preparou. O livro de Provérbios, irmãos, veja só no versículo 3. Olha que interessante. O livro de Provérbios vai ajudar a dar prudência aos insensatos, aos inexperientes. E ele vai ajudar a dar conhecimento e bom senso aos jovens. Às vezes as pessoas procuram respostas em vários lugares, sendo que a Bíblia está falando, olha, segue esses preceitos, que você vai alcançar tudo do melhor da terra, e por fim, você vai alcançar a vida eterna. Então, na Bíblia, ela dá todas as respostas que nós precisamos. Basta, irmãos, a gente temer ao Senhor. E temer ao Senhor engloba todos esses atributos. É ter prazer na lei dele, meditar nela dia e noite. Isso vai nos trazer conhecimento, vai trazer experiência, vai trazer bom senso, quando jovens, para que no futuro a gente possa desfrutar daquilo que Deus nos deu. E muitas pessoas, irmãos, deixam esse período passar. Muitos de nós deixamos esse período de adquirir conhecimento e bom senso enquanto jovens, e agora nós não estamos desfrutando daquilo que a gente poderia ter se tivéssemos tido bom senso e conhecimento enquanto jovens. Por isso que eu sempre digo para os adolescentes, olha, agora é o momento de adquirir conhecimento, de adquirir bom senso, para que no futuro vocês possam experimentar tudo aquilo que Deus quer para vocês. Mas nós que já deixamos esse tempo passar, ou que não nos atentamos a isso, ou que nunca fomos ensinados dessa forma, nós ainda temos todos os textos
para que a gente agora, com o tempo que passou, adquirimos disciplina, adquirimos sensatez, para que tudo que a gente almeja no Senhor, a gente possa alcançar. E eu não estou falando isso só de coisas materiais. Muitos de nós querem uma experiência com Deus, ou nunca teve uma experiência com Deus, mas nunca se propôs a buscar ao Senhor para que tenha essa experiência com Deus. Veja que quando Moisés diz para o povo se preparar para ouvir a voz de Deus, não foi numa tarde que o povo se preparou, foram dias se preparando para que Deus pudesse falar com eles. Eu não me lembro o nome do pastor agora, ele falou assim, olha, eu sempre quis ter uma experiência íntima com o Senhor, e eu orei por 1 ano e não aconteceu nada. Eu orei pelo 2º ano e nada aconteceu. No 3º ano nada aconteceu. No 9º ano é que essa experiência com Deus veio a acontecer. E veja, só alcança o 9º ano buscando aquele que verdadeiramente quer uma experiência com Deus. Aquele que não quer vai orar 1 mês. E como não vai acontecer, como o Senhor já conhece o coração dele, não vai acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai desistir. Ele vai parar. Veja que nós ensinamos o passo que é o mais difícil. Sempre o passo que é mais seguro é mais difícil. Sempre o passo que vai garantir uma segurança no futuro, ele é demorado. Ele é difícil. Tudo que vem fácil, diz o ditado, vai fácil. Agora, tudo que vem difícil, com luta, com suor, com lágrimas, isso é duradouro. Quer ter experiência com Deus? Faça como o povo de Israel fez. Se prepare. Mas também quando você tiver a experiência com Deus, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena todos os dias que eu me coloquei à disposição do Senhor para ter essa experiência com Deus. Você não sabe, irmãos, talvez muitos aqui não sabem o que verdadeiramente é ter um encontro com Deus. Foi lido sobre Nicodemos. Ele chegou para Jesus, o que é necessário? Jesus falou assim, olha, é necessário nascer de novo. Veja que quando os discípulos estavam com Jesus, eles tiveram várias experiências com Jesus, mas nas dificuldades eles abandonaram Jesus, negaram a Jesus, não estiveram lado a lado com Jesus, porque mesmo caminhando lado a lado, eles não tinham tido uma verdadeira experiência, eles não tinham nascido de novo ainda. Quando Jesus ressuscita e coloca neles o Espírito Santo e abre o entendimento deles para a palavra, aí sim eles tiveram um novo nascimento. E antes, quando eles não tinham tido esse nascimento, eles se afastaram do Senhor na dificuldade. Mas depois de nascer de novo, eles morreram, eles foram mártires, mas eles não negaram mais o nome de Jesus. É necessário que nós passemos por todos essas dificuldades, esse momento de leitura, esse momento de estudo, esse momento de conhecer ao Senhor, para que a gente alcance de Deus a sabedoria. Não vai alcançar sabedoria quem não teme ao Senhor. E quem não teme ao Senhor não tem momentos com Deus em casa, não tem leitura da palavra de Deus em casa, não tem oração com o Senhor em casa, não fala com o Senhor fora da igreja. Você que não faz isso, você nunca vai alcançar de Deus uma experiência íntima com o Senhor. E eu quero crer que eu falo para uma igreja que quer ser sábia. Porque aquele que quer ser sábio, ele vai ter de Deus tudo que a Bíblia promete. Aquele que quer ser sábio, ele primeiro precisa temer ao Senhor, é o primeiro passo. Temer ao Senhor é o princípio, ou temer ao Senhor é a chave que abre a porta da sabedoria. A gente olha, fazer um parênteses aqui, a gente olha aos países vizinhos do Brasil,
Eles tiveram um momento de medir a sabedoria do povo. E eles tiveram um momento em que eles puderam pesar para qual lado eles iriam. E a gente vê o resultado que está acontecendo lá, e a gente fala, o povo não foi sábio. Tudo na nossa vida, eu já preguei aqui várias vezes, a nossa vida é feita, o Anderson falou no começo aqui, é feita de escolhas. E todas as escolhas que a gente teve até agora nos levam por caminhos. Quando a gente escolhe coisas que são contrárias à palavra de Deus, mesmo que a gente se arrependa depois, Deus perdoa, Deus é perdoador, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas a consequência da escolha, ela vem. E eu não estou falando aqui só de política, eu estou falando de todos os segmentos da nossa vida. Quando nós escolhemos ser fiéis a Deus, não importando o que acontece em nossa volta, nós vamos colher fidelidade. E a Bíblia diz, se vocês forem fiéis no pouco, no muito eu te colocarei, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. E aquele que teme ao Senhor e busca nos preceitos bíblicos, ele discerne todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele consegue captar as coisas antes que elas aconteçam. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aí ele vai fazer uma pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele vai responder, nós, porém, que tememos ao Senhor, que buscamos a palavra do Senhor, nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito sério essas coisas, e é um alerta muito grande que a palavra do Senhor nos dá, que se a gente seguir esses ensinamentos e colocar esses ensinamentos em prática, nós vamos ter resultados na nossa vida espiritual, mas também teremos resultados na nossa vida material. Veja só, eu quero crer que aqui nós temos uma plateia de sábios, de pessoas sábias. E em Provérbios ele diz assim, olha, instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ele diz assim, olha, ensine o justo e ele aumentará o seu saber. Aí ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é entendimento. Aí o Senhor falando, pois por meu intermédio até os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Aí vem um alerta, se você for sábio, o benefício será seu. Agora, se você for zombador, sofrerá as consequências. No texto anterior, ele vai dizer assim, olha, no versículo 9 que eu li, diz assim, olha, instrua o sábio e ele será mais sábio ainda. Só que ele vai dar um outro alerta, no versículo 7. Ele vai dizer assim, olha, quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha seu próprio nome. Aí ele vai dizer assim, ó, não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Não é assim quando você vai dar um conselho para quem está totalmente com os olhos desviados do que a palavra de Deus diz, a pessoa fica com raiva de você? É o que o texto diz, olha, quem corrige o zombador traz para si mesmo o insulto. O zombador ainda vai zombar de você. Talvez eu esteja falando aqui, alguém esteja falando, mas não é assim não. Eu não acredito nisso. Talvez você não seja sábio. Ele diz assim, não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai te odiar. Mas repreenda o sábio, e ele vai te amar. Às vezes a gente ouve uma repreensão
Tem uma certa pessoa que eu sempre aconselho, e muitos dos meus conselhos vai contra o que essa pessoa acredita. Mas ele chega para mim e fala assim: não, Henrique, realmente eu penso diferente, mas você está falando o que está escrito na palavra do Senhor, então eu vou aceitar. Eu entendo que essa pessoa é sábia, porque ele ouve o conselho, ele ouve o que está escrito na palavra, mesmo que vai contra muitas vezes o que ele acredita, ele simplesmente aceita o conselho. Repreenda o sábio e ele vai te amar. Agora, repreenda o tolo e o tolo vai te odiar. Eu quero que vocês, irmãos, parem e reflitam nesses textos. O livro de Provérbios, eles nos traz grandes ensinamentos. Pensar de uma forma diferente. Vamos ter um relacionamento com Deus, vamos construir esse relacionamento com Deus. Ninguém parte de totalmente desconhecido da palavra a um grande instrutor da palavra. Ninguém parte do 0 a 100 em conhecimento, sem subindo degraus. Mas para subir degraus, precisa ter iniciativa. Tenha a iniciativa de se tornar alguém temente ao Senhor. Não na igreja, mas em todo o seu modo de viver. Eu costumo falar que na igreja a gente não vem aqui buscar algo, a gente vem entregar. A gente vem entregar aquilo que a gente faz dia após dia, fora da igreja. Nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade na igreja, mas devemos ser adoradores lá no nosso trabalho também. Devemos ser adoradores na nossa casa também, para que quando juntar os adoradores, a glória do Senhor descer na igreja. Somos adoradores fora, e quando chegamos aqui, nós nos juntamos em vários adoradores. Aí o Espírito Santo tem total liberdade para trabalhar. Aí ele sai curando, aí ele sai renovando. Aí os crentes saem da igreja fortalecidos, porque se juntou vários adoradores. E quando o Senhor olha e fala, tem vários adoradores, ele fala, ali é um lugar que eu me sinto à vontade para trabalhar. Glória a Jesus. O livro de Provérbios nos traz disciplina, sensatez, justiça. Vai fazer de cada um de nós ser pessoas direitas, corretas, prudentes, pessoas com conhecimento, pessoas com bom senso e pessoas sábias. Em Eclesiastes, o mesmo escritor, no 12:13, diz assim: de tudo que vocês têm ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aí tem que falar, não precisa falar todo, que nem a Thaís falou, né? Todos, todas e todes. Misericórdia, né, irmãos? Olha só, de tudo que vocês ouviram que eu falei aqui, o escritor diz assim: o fim de todas essas coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todas as pessoas na face da terra. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra e medite nela. Eu não vou me alongar por causa do tempo. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que abre as nossas mentes. Hoje nós recebemos um caminho. Hoje nós vimos que é necessário a gente ter tempo. E que a gente use esse tempo da melhor forma possível. Porque lá na frente nós seremos verdadeiros adoradores. Entendeu? Deu para entender, irmãos? Amém? Glória a Deus.